Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula agora sobre ciclo trigonométrico. Fiz uma revisão geral de todos os pontos que a gente precisa ter para trabalhar com o ciclo trigonométrico, tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar com essas relações. Então o que a gente tem? A definição primeiro, vamos voltar desde o princípio, do radiano. O que é o radiano? O radiano é uma outra unidade de medida angular, outra unidade que se dá para os ângulos, definido como a razão entre o comprimento de um arco numa circunferência e o raio da mesma. Então fiz um desenho aqui para que a gente possa observar. Aqui, ó, o arco, o comprimento do arco que sai de A até B, e aqui o raio da circunferência. Então temos como definição que o ângulo alfa, que pode ser dado em graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, assim sucessivamente, ele é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Então aqui L de AB, o comprimento de AB dividido por R. Essa é a definição que a gente usa para o radiano. Então o ângulo central tem sempre a mesma medida do angular do arco que ele vê. Isso a gente estudou antes, que a gente sempre estuda nas relações de ângulo central. Tudo bem? Aí o que nós temos? O ângulo de um radiano é definido pelo arco de circunferência de mesma medida do raio dessa circunferência no qual ele está. Está faltando um acentinho no A. Mas olha só, um radiano, o arco, aquele AB, a distância, a medida desse ponto até esse, R, é a mesma medida do raio. Então ele forma um ângulo central aqui de 1 radiano. Então aí o que eu tenho? Eu consigo representar outras medidas. O 2 radianos, 2 raios, 3 radianos, 3 raios, e falta esse pedacinho. Quando eu chego aqui, eu ando meia volta. Meia volta é o ângulo raso de 180 graus, que vai ser representado para nós por π radiano. Mas por que π? Já a gente vai chegar nessa ideia. Tá aumentando mais um 4 raios, aumentando mais um 5 raios, aqui é o arco de 5 radianos, e aumentando mais um 6 raios, eu tenho o arco de 6 radianos. O arco chamado volta completa, que é de 360 graus, está representado na figura a seguir. Então está ali, ó, o arco de 2 radianos, ele completa a circunferência. Então o que eu vou dizer para chegar nessa medida de 2 radianos? É como se eu estivesse fazendo a volta inteira, o comprimento da circunferência, o arco 2πr dividido por r. Cancelo R com R, eu chego no arco de 2π. Então as conversões, tem 2 risquinhos ali embaixo que vocês vão ver já o que é aquilo. A primeira relação que a gente vai fazer é de radiano para grau. Mas antes, vamos falar das equivalências. Grau e radiano. Então nós temos as equivalências aqui, ó, que 360 graus é 2π, 180 é π, 90 é π por 2, 60 π por 3, 45 π por 4, 30 π por 6. Por quê? 360 é 2π, 180 a metade de 2π é π. 90 é a metade de 180, metade de π por 2. 60 é a terça parte de 180, por isso π por 3. 45 a quarta parte de 180, por isso π por 4. E 30 a sexta parte de 180, por isso π por 6. Observe que esses três últimos aqui são chamados arcos notáveis da trigonometria. Ok? Então agora vamos fazer as conversões. A primeira aqui, quanto vale 120 graus em radianos? Então a gente faz regrinha de 3, multiplico em cruz e chego que ele equivale a 2π sobre 3. Ok? Agora outra, a relação de radiano para grau. Quanto vale o arco 5π sobre 6 em radianos? Para grau. Aqui teria que colocar para grau. Então o que eu fiz? Eu fiz a relação que x é 5π sobre 6, 5π, o π é 180, simplificando 180 por 6, eu chego em 5 vezes 30, um arco de 150 graus. Tudo bem? Aí depois a circunferência trigonométrica. Isso é o mais importante que a gente tem de tudo. Lembra que eu falei para vocês que a circunferência trigonométrica de tudo é o mais importante que a gente precisa saber. Então olha só, vamos primeiro pegar o plano cartesiano, eixo x e eixo y, uma circunferência de raio 1, portanto, se ela tem raio 1, ela corta o plano cartesiano nos pontos de coordenada 1, no eixo x e no eixo y, os arcos andando no sentido anti-horário, essas medidas são sempre positivas, certo, dos arcos. Então, ali, como eu coloquei, estão representados os arcos. Então, ali eu tenho 0 andando no sentido anti-horário 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus, completa a circunferência. Ok? Aí as relações desses mesmos ângulos em radianos colocados aí na circunferência trigonométrica. Ela é dividida em primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, assim como o plano cartesiano. E aí nós temos as posições dos ângulos. Os arcos de primeiro quadrante
são todos os ângulos que variam de 0 a 90 graus. Os arcos de segundo, todos que variam de 90 a 180. De terceiro, de 180 a 270. De quarto, de 270 a 360 graus. Todos os arcos têm as posições dessas medidas nesses quadrantes. Então, por exemplo, 30 graus. 30 graus é um arco de primeiro quadrante. 120 graus é um arco de segundo quadrante, porque ele está entre 90 e 180. 210 graus é um arco de terceiro quadrante, porque ele está entre 180 e 270. 300 é um arco de quarto quadrante, porque ele está entre 270 e 360. Beleza? Aí nós vamos falar dos arcos notáveis e os seus correspondentes nos quadrantes. Lembrando que aqui os arcos notáveis, eles estão no primeiro quadrante, 30, 45 e 60, localizados aqui no primeiro quadrante cartesiano. Então o que a gente vai fazer? Observe nessa circunferência as posições dos ângulos que nós temos. Se nós pegarmos um ângulo alfa, desse ângulo alfa eu consigo traçar três retas. Uma horizontal, uma vertical e uma diagonal. Então a horizontal até chegar no segundo quadrante, a vertical até chegar no quarto quadrante e a diagonal até chegar no terceiro quadrante. E vou fazer as posições que são representadas para esses três arcos. Arco de segundo quadrante sempre vai ser caracterizado como 180 menos a medida desse do primeiro. 180 mais a medida desse do segundo, é o arco do primeiro, é esse arco do terceiro quadrante. E 360 menos esse do primeiro é um arco de quarto quadrante. Então, por exemplo, temos essa mesma representação. Vamos supor que o arco do primeiro quadrante seja 20. No segundo quadrante vai ser 180 menos 20, ele vai ser 160 graus. No terceiro quadrante, 180 mais 20, ele é o arco de 200 graus. E no quarto quadrante, 360 menos 20, ele representa para nós o arco de 340 graus. Beleza? A representação angular dessas medidas para nós. Aí eu tenho aqui a representação deles equivalentes em todos os quadrantes. O 30 tem o equivalente 150, 210 e 330 nos outros quadrantes. O 45 tem o 135 no segundo, 225 no terceiro, 315 no quarto. O 60 tem o 120 no segundo, 240 no terceiro e o 300 no quarto quadrante. E essas mesmas medidas colocando aqui do lado em radianos. Isso tudo a gente fez em aula, a gente mostrou, colocou a relação dessas medidas na circunferência, na lousa. Fizemos o desenho disso tudo aí para vocês, tá bem? Aí agora vamos falar do seno e do cosseno no ciclo. Então se eu pegar o ciclo trigonométrico, o plano cartesiano, vou pegar um arco qualquer aqui no primeiro quadrante, esse arco colocado ali, chamando esse arco de alfa, vou traçar uma vertical e uma horizontal, formando ali um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo que nós temos aqui, eu vou jogar ele aqui para fora. Esse segmento vermelhinho é a hipotenusa do triângulo retângulo e os outros dois são catetos. Então o que eu vou colocar ali nesse triângulo retângulo nosso? A hipotenusa tem valor 1, porque é o raio da circunferência trigonométrica. Lá no começo a gente falou isso, que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então essa medida no ciclo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o seno desse ângulo alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa, a medida A equivale ao seno do ângulo alfa. Beleza? A medida do cosseno do ângulo alfa é o valor de B. Então esse B aqui para nós é o cosseno e essa vertical é o seno. Então aí eu volto lá na circunferência. Lá na circunferência eu vou dizer que esse ponto que está na circunferência, esse pontinho P, ele vai ter relação para nós no plano cartesiano, um eixo x e o eixo y. Então ele tem um par ordenado xy referente a ele. Então o que eu vou ter? Quem que é o valor de x dele quando eu jogo na horizontal? É essa medida B, e B é o cosseno do ângulo alfa. Da mesma maneira, eu preciso do valor de y. Esse valor de y dele é a mesma medida desse cateto. Então se eu jogar lá, ele vai ser para nós o seno do ângulo alfa. Então todo e qualquer par ordenado do ciclo desta circunferência tem equivalência. Sempre vai ser cosseno de alfa e seno de alfa. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro isso para a gente poder trabalhar. Ok? Então o que nós vamos fazer? Todos os valores que estão localizados na vertical, que eram y, vão ser seno. Então esse eixo vertical deixa de ser eixo y e passa a ser chamado de eixo dos senos do plano cartesiano. Da mesma maneira, o eixo horizontal deixa de ser eixo x e passa a ser para nós o eixo dos cossenos. Todos os valores aqui dentro da circunferência. Certo? Então o seno tem maior valor 1 e o menor valor menos 1, porque ele está dentro da circunferência. E o cosseno tem maior valor 1 e menor valor menos 1, porque ele também está dentro da circunferência. Beleza? Extremos trigonométricos. No plano cartesiano, no ciclo trigonométrico, nós temos um ponto P qualquer localizado lá. Fizemos isso agora há pouquinho, ali no slide anterior.
temos o par ordenado cosseno seno. Se eu olhar na circunferência, eu tenho esses 4 pontos no eixo. Esses 4 pontos são chamados extremos trigonométricos. Por quê? Porque eles não estão dentro dos eixos, dentro dos quadrantes, eles estão exatamente nos eixos. Eles dividem a circunferência para nós. E esses pontos são 0, 90, 180, 270, 0 e 360. 0 π por 2, π, 3 π por 2 e 2 π, quando os valores estão relacionados em radianos. Então, o que nós vamos fazer? Com essas medidas, nós temos no plano cartesiano que esse par ordenado 1, 0, que é a localização desse ponto aqui, que é 1, ele é, para nós, a equivalência, de acordo com isso que a gente fez aqui em cima, o x é o cosseno, o y é o seno, do ângulo onde ele está. Ali é o cosseno de 0 e o seno de 0. A mesma coisa a gente vai fazer para esse ponto, que é o 0, 1. Ele é o cosseno de 90, seno de 90. A mesma coisa nesse aqui, é o cosseno de 180, seno de 180. E a mesma coisa lá embaixo, ele é o cosseno de 270, o seno de 270. Esse mesmo ponto aqui equivale para nós ao cosseno de 360, seno de 360. Assim, a gente tem uma tabela que limita os valores de seno e cosseno para nós. Olha só, os extremos, 0, 90, 180, 270, 360. Seno de 0 é 0, de 90 é 1, de 180 é 0, de 270 é menos 1 e de 360 é 0. Eles são extremos porque o maior e menor valor do seno calculado é 1 e menos 1. Olha aqui na tabela, 1 e menos 1, maior e menor valor, equivalentemente a 90 graus e 270 graus. O cosseno, maior valor 1, menor valor menos 1, equivalentemente a o 0 e os 180 graus, os valores do cosseno para nós. Beleza? Guarda essa relação aí também. Agora nós vamos fazer o seno e o cosseno nos quadrantes, no plano cartesiano. Então o que vamos ter? De novo a circunferência trigonométrica, vamos pegar os pares ordenados aí, para que a gente pegue os 4 ângulos, equivalentes sempre ao arco de primeira volta, o primeiro ângulo que temos ali, e aí a gente relacionar. Quando eu saio da origem, vou no arco e jogo no eixo vertical, eu estou determinando nesse ponto os senos dos valores. Esse ponto aqui em cima é o seno desse primeiro, que é igual ao seno desse. Esse ponto é o seno deste arco, que é igual ao seno deste arco. Só que aí o que nós vamos observar? As medidas são exatamente do eixo horizontal para cima e do eixo horizontal para baixo iguais. Se esse pontinho aqui for, por exemplo, meio, o de baixo tem que ser menos meio, porque eles são exatamente iguais que estão no plano cartesiano, beleza? Então o que a gente vai fazer? As medidas dos senos dos arcos que estão na parte de cima, que é primeiro e segundo quadrante, esses valores são positivos. Os valores que estão embaixo, eles são negativos para os arcos da circunferência. Então o arco do primeiro seno positivo, do segundo também. Do terceiro e do quarto são valores negativos. Então, por exemplo, eu peguei uma medida aqui, ó, de ângulo para que a gente pudesse fazer essa relação agora para o cosseno. Então, para o cosseno, as mesmas coisas, do lado esquerdo, do lado direito positivo e do lado direito negativo. Então, arcos tem cosseno aqui descendo no eixo horizontal, do lado direito valores positivos, do lado esquerdo valores negativos, para que a gente possa fazer as relações. Ok? Então, um exemplo para a gente falar dos arcos notáveis. Peguei aqui a tabelinha dos notáveis, seno e cosseno, e joguei esse exemplo do 30 graus na circunferência. Se eu pegar 30, 150, 210, 330. Então o que eu vou ter? Aqui em cima eu vou ter o seno de 30, que é igual ao seno de 150, que é meio. E o seno de 210, que é igual ao seno de 330. Lembra que eu falei que a mesma medida para cima eu tenho para baixo? Só que para baixo essa medida é negativa. Tudo bem? Essas medidas dos notáveis. E a partir dessa medida dos notáveis, a gente vai colocar o cosseno também. Olha lá, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito tem o cosseno dele, e do lado esquerdo eu vou ter o cosseno dele. Então essa é a relação para nós trabalharmos com os arcos notáveis. Beleza, gente? Então isso é o que a gente tem por enquanto. Já eu volto em uma outra videoaula, continuação dessa, porque senão não cabe tudo. Ok? Até já, eu vou fazer a continuação dessa videoaula.